Curso de licenciatura em Pedagogia. Disciplina Estatística aplicada à educação. Professor Enéas Dantas Torres. Você consegue me ajudar na leitura? Vamos ler comigo esse gráfico. Aliás, essa tabela. Nós temos aqui uma tabela. O que você consegue ler nessa tabela? Analise com calma. Que leitura você está fazendo nessa tabela? E essa leitura? Você pode me ajudar? O que você consegue ler aqui nesta representação? Em nossa primeira tabela, nós temos toda a tabela organizada em linhas e colunas. Linhas e colunas. Então, nessa tabela nós temos uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 linhas. E temos uma, duas, três, quatro, 5 colunas. E o que essa tabela representa? Nós vemos que na primeira linha, a linha do título, está funcionário, janeiro, fevereiro, março e total. Então, nós temos uma tabela que nos fala dos funcionários por meses do ano. E o que representa em cada mês do ano? Tem valores aqui que parecem ser valores da moeda brasileira, valores em real. Alexandre, em janeiro, tem R$ 1.503. Em fevereiro, R$ 960. Em março, R$ 1.105. Totalizou R$ 3.568. Carla, R$ 633 em janeiro, R$ 1.676 em fevereiro, R$ 1.588 em março, totalizando R$ 3.897. Carlos, R$ 1.866 em janeiro, R$ 807 em fevereiro, R$ 1.431 em março, total R$ 4.104. Fábio, que está aqui na quarta linha das pessoas, na quinta linha da tabela, R$ 892 em janeiro, R$ 832 em fevereiro, R$ 1.413 em março, totalizou R$ 3.137. Então, pessoal, nessa tabela nós temos aqui os funcionários e os meses do primeiro trimestre do ano. Mas nós não conseguimos identificar o que esses valores representam. A tabela não traz um título dizendo o que é que esses valores representam para cada um desses funcionários. Então, aqui pode ser o que cada funcionário recebeu no mês. Aqui pode ser o que cada funcionário vendeu no mês. Aqui pode ser também um abono dado a cada funcionário por mês, de acordo com suas vendas. E pode ter outras possibilidades. Então, é uma tabela que nós sabemos que consta os funcionários e valores nos 3 primeiros meses de um ano referente a eles. Mas não sabemos, devido à falta de um título, identificar realmente o que é que esses valores representam. Na segunda tabela, nós temos aqui a identificação do que seja a tabela. É um boletim escolar
de um estudante chamado Rafael de Ilana Santos, que estuda na escola classe rural de Boa Vista, na rua, na rodovia Distrito Federal 205 Oeste, quilômetro 6, e que está cursando a quarta série da turma A pela manhã, no ano de 2012. Então veja, pessoal, que essa tabela aqui, ela nos dá a referência do que ela está demonstrando. É um boletim escolar, onde nós temos aqui nas linhas as disciplinas e a quantidade de faltas, e nas colunas as notas, como também as faltas. Nós observamos que essa escola ela tem o primeiro semestre e o segundo semestre. Ela trabalha 2 bimestres e tem uma média semestral. Depois trabalha mais 2 bimestres e tem outra média semestral. Então nós sabemos que Rafael, em português, no primeiro bimestre, tirou 9,5, no segundo 9, teve uma média semestral de 9,3. E no terceiro bimestre ele tirou 9,5. Em história ele tirou 9,5, 9, teve uma média de 9,3 semestral. No terceiro bimestre, 9,5. E veja que Rafael não tem faltas. Ó, tudo zerado. Tá? Então, essa é uma típica tabela que nós conseguimos identificar o que ela está nos representando, o que ela está nos mostrando, diferente da primeira. Ok? O que você visualiza? Onde você está publicando o seu conteúdo? Você consegue fazer a leitura dessa imagem? O que é que nós temos aqui, pessoal? Temos um gráfico que demonstra valores em porcentagem para quem? Para saber onde você está publicando seu conteúdo. Então, ele demonstra resultados de uma pesquisa. Algumas pessoas publicam em blog, outras em Medium, outras em Tumblr, outras no Facebook, algumas no YouTube, outras no LinkedIn, outras no Twitter, e outras pessoas publicam em outros aplicativos. Então, aqui é feita uma pesquisa para saber onde as pessoas estão publicando o conteúdo delas. E a gente vê aqui, ó, que a maioria delas publicam aonde? No blog. No blog. Né? Mais de 60%, menos de 80%, por aqui, quase 70% basicamente, depositam, publicam, aliás, suas atividades no blog. Depois, no Facebook, seguido de quem? De YouTube, de LinkedIn e de Medium. E onde é que elas menos postam suas atividades? Seu conteúdo? No Twitter e no Tumblr. E agora? O que você consegue visualizar? O que é que nós temos aqui, pessoal? Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. O que é que isso significa? Olha a legenda. O azulzinho significa série 1. O laranja, série 2. E o cinza, série 3. E o que é que a gente percebe aqui? Mais um gráfico que na categoria 1, qual a maior quantidade? A série 1. Depois a série 2 e por último a série 3. Na categoria 2, quem é que tem mais? O laranja, série 2, seguido do azul, série 1 e por último, série C, série 3. Na categoria 3, o azul tem mais, seguido do cinza e por último o laranja, ou seja, série 1, série 3
e série 2. E na categoria 4, quem tem mais é o cinza, a série 3. Depois o azul, série 1, seguido do laranja, série 2. Mas nós não sabemos identificar aqui que tipo de série é essa. Se é série escolar, se é série televisiva, cinema. Mas nós sabemos quem tem mais em cada situação. Só não sabemos o que realmente representa, porque também não tem título. E essa imagem, pessoal, o que ela representa? Essa imagem representa o que para vocês? Está aqui o título. O que ela diz aqui? O que essa imagem representa? Brinquedos doados. Ou seja, nós temos um gráfico circular que representa a quantidade de brinquedos doados. Pela legenda aqui embaixo, ó, o azulzinho são os carrinhos. 40% dos brinquedos doados são carrinhos. O marronzinho são as bonecas. 30%. O cinza são as bolas. 20%. E o laranjazinho são as bicicletas. 10%. Então, o que é que vocês percebem aqui nessa imagem? Qual foi o brinquedo que teve a maior quantidade de doação? Concordam que é o azul? Quantos? 40%. E o azul representa que brinquedo? Os carrinhos. Depois dos carrinhos, esse aqui, ó, 30%, que é quem? As bonecas. E quem é que teve menos brinquedo doado? Aqui os 10%, que representa quem? As bicicletas. Verificando a aprendizagem. Vamos agora verificar o conhecimento prévio da nossa turma. Como você definiria estatística? Ou seja, para você, o que é estatística? Você já ouviu falar em estatística? Você já estudou estatística? O que é estatística? Define para mim o que é estatística. Anota aí no teu caderno. O que é estatística? O que é e para que serve uma tabela? O que é e para que serve uma tabela? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que é e para que serve uma tabela, pessoal? Você sabe ler um gráfico? O que eles representam? Então, nessa disciplina, fundamentos estatísticas, fundamento da estatística para a educação, nós vamos estudar estatística, tabela e gráfico. Tudo isso está sendo muito presente em nossas vidas. Hoje, se você parar para assistir um telejornal, você vai perceber que praticamente todas as informações, elas aparecem de formas gráficas. Muitas informações aparecem de formas gráficas. Seja
em relação ao Covid, seja em relação à política. Nós estamos acompanhando os telejornais, estamos vendo muitos gráficos que demonstram os números de infectados, os números de morte, né? Os lugares onde estão ascendendo, onde estão decrescendo os casos. E tudo isso está sendo hoje representado nos telejornais através de gráficos. E esses gráficos são nada mais nada menos que um estudo estatístico que passam por tabelas até chegar à construção dos gráficos. E tudo isso é feito através de uma coleta de informações que nós vamos aprender na nossa aula. O que é estatística? Estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. Quando nós falamos da apresentação de massas, nós estamos nos referindo à apresentação de resultados de valores coletados em uma população. As massas aqui se refere à população. Então, a estatística é um ramo matemático que trabalha exatamente com coleta de dados, com informações, sejam elas através de pesquisas, através de questionários, através de levantamentos de informações em documentos, né, em registros, analisados, interpretados e apresentados em forma numéricas. A estatística é a ciência que utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso. Então, a estatística ela é uma ciência, ela trabalha com probabilidades, ela explica a frequência de ocorrências, ela traz estudos que observam, experimentos que modelam a certeza ou a incerteza. Ela estima e ela possibilita uma previsão. Então, a estatística hoje, através dos seus estudos, das suas coletas, das suas pesquisas, elas nos trazem informações riquíssimas, apresentando uma probabilidade imensa de certeza. É o que acontece, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, quando dizem que tal candidato está à frente do outro, com erro para mais, erro para menos, porque ele está probabilizando aquilo. E aí muita gente, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não fui entrevistado, eu não conheço ninguém que foi entrevistado, é porque a gente trabalha com uma amostra, e essa amostra representa o todo. Então, por isso que ela é uma probabilidade. Mas, com certeza, estudos, do jeito que ela é estudada, formalizada, ela tem, assim, grandes possibilidades de sempre estar coerente com a verdade. Qual o objetivo da estatística? Primeiro, extrair informação dos dados para obter uma melhor compreensão das situações que representam. Extrair informação dos dados para obter uma melhor compreensão das situações que representam. Então, um dos objetivos da estatística é compreender as informações que ela apresenta. Um outro objetivo é divulgar os acontecimentos da estatística. É preciso interpretar os acontecimentos, explicar, desenvolver a divulgação, pois muitos meios de comunicação se utilizam da estatística para enriquecer o que divulgam para a sociedade. O que eu acabei de falar para você, que hoje os telejornais, a mídia, ela trabalha muito com a estatística através de gráficos, porque elas procuram demonstrar de forma mais simples relatórios, resultados de questionários, de pesquisas que são tabulados e são resumidos nos gráficos. E aí a gente compreende todo o resultado de um trabalho que foi realizado. Tá? Então, o objetivo da estatística é informar, como também compreender as situações apresentadas. O objetivo da estatística é divulgar de forma estatística, de forma gráfica, de forma numérica, divulgar né, os resultados encontrados nessa pesquisa, nesse estudo, nesses questionamentos. E a tabela?
O que é uma tabela? Nós vimos no início da aula duas tabelas. E o que é uma tabela? A tabela é uma pequena tábua, quadro sistemático de consulta de dados, onde se registram preços, relação de pessoas, etc. Designação de coisas segundo determina a ordem para registro, fixação ou recordação. É uma lista. Na verdade, a tabela é um resumo de um estudo também, onde em linhas e colunas você representa resultados de um estudo. Então a tabela ela organiza em um quadro organizado por linhas e colunas resultado de uma pesquisa, de um estudo. Uma tabela é uma representação matricial. Lembra que vocês estudaram matrizes no ensino médio, lá na matemática? Pois é, a tabela é uma representação matricial. Isto é, em linhas e colunas, tantas quantas a aplicação que se queira dar. Existem tabelas unidimensionais, que têm apenas colunas ou apenas linhas, mas o mais comum é encontrar tabelas bidimensionais, ou seja, as tabelas unidimensionais, elas vêm representando só linhas ou só colunas. Já as tabelas bidimensionais, bi vem de duas vezes. Elas representam as linhas e representam as colunas. Qual a finalidade de uma tabela? Para que serve uma tabela? Ela serve para distribuir de modo organizado as informações textuais e numéricas em um quadro, forma clara e conveniente para que o leitor compreenda de forma mais rápida e fácil a leitura dos seus dados. Então a tabela serve para isso, para distribuir informações, tanto numéricas como textuais, em um quadro de forma clara e conveniente, de forma que seja mais rápido e fácil a sua compreensão para o leitor. Tá? Eu poderia muito bem no início do texto, no início da aula, ter colocado um texto dizendo ali o que cada funcionário tinha ganhado, recebido ou vendido. Um texto colocando, Carlos vendeu isso na semana, no mês de janeiro, vendeu isso no mês de março. Um texto enorme, com todos os funcionários e tudo que eles tinham ganho. Mas não, o que a gente fez? Simplificou, colocou aquelas informações em uma tabela. E um gráfico? O que é um gráfico? Um gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos. São representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação destas. É uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de proporcionar ao leitor uma visualização mais rápida e de forma mais agradável e atrativa à maioria das pessoas do conjunto de dados. São ferramentas que facilitam a análise e interpretação de um conjunto de dados. Ou seja, um gráfico, pessoal, é uma tentativa de apresentar de uma forma gráfica os resultados obtidos, as informações absorvidas, os dados coletados estatisticamente de uma forma clara, visível, objetiva e fácil de compreensão. Os gráficos, eles, assim como as tabelas, eles trazem suas informações em colunas, em linhas, eles se cruzam cartesianamente as informações dos dados. Qual a importância de um gráfico? Sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações. Os dados coletados e distribuídos em planilhas podem ser organizados em gráficos e apresentados de uma forma mais clara e objetiva. Então, o gráfico tem a importância de facilitar e tornar mais rápida a interpretação de informações. Uma das funções mais usuais dos gráficos é estabelecer uma dimensão estatística sobre determinado assunto ou fato. Na verdade, os gráficos eles são organizados de forma gráfica, em planilhas, e são apresentados
para formalizar de forma clara e objetiva suas o quê? Suas informações. Para que ler gráficos? Então, se nós já sabemos que são gráficos que servem, então para que ler? Primeiro, a esse conjunto de saberes foi dado o nome de tratamento da informação, tratado nos parâmetros curriculares nacionais de matemática como parte da alfabetização. Então, os gráficos, eles estão dentro dessa parte da matemática, tratamento da informação. Eles são informações gráficas que estão no nosso dia a dia, estão no nosso trabalho. Então, trata-se como tratamento da informação porque ele tem o objetivo de informar. Justifica-se. Só está alfabetizado quem sabe ler e interpretar dados numéricos, dispostos de forma organizada. Os meios de comunicação usam essa linguagem diariamente. Por isso, é preciso decodificar essas representações visuais, diz Diva Marília Fleming, da Universidade do Sul de Santa Catarina. Então, veja só, gente, o gráfico também faz parte da alfabetização. As crianças que não sabem ler gráficos, que não sabem interpretar dados numéricos, segundo os parâmetros curriculares nacionais de matemática, elas ainda não estão alfabetizadas. Maria Sueli Monteiro, consultora do Prêmio Victor Civita, diz que muitas vezes os trabalhos de tratamento da informação terminam na produção de gráficos, sem ensinar a relacionar os dados nem a criticá-los. É essencial propor questões com base nesse tipo de representação visual, avalia. Olha só, ela está querendo dizer aqui que muitas vezes o professor faz um trabalho, principalmente nas feiras de ciências, né, onde as crianças constroem gráficos e para o trabalho ali, como se o gráfico fosse o fim da atividade, o ponto final da atividade. E esquece de fazer o quê? A crítica, a interpretação, a análise do gráfico, a leitura do gráfico. Então, na nossa escola, nós não podemos apenas ensinar a construir gráfico, mas precisamos principalmente ensinar a ter a visão crítica, ensinar a fazer a leitura, ensinar a compreender o gráfico. Objetivo dos gráficos estatísticos. Objetivo: proporcionar uma visualização mais rápida e de forma mais agradável e atrativa à maioria das pessoas no conjunto de dados. Resumir as informações do conjunto de dados brutos, facilitando a leitura e interpretação dos dados. Quando se fala em resumir essas informações, nós também podemos falar em tabular, que é organizar as informações para poder distribuir nos gráficos. Os gráficos, eles são o quê? A organização gráfica dessas informações textuais ou numéricas. Simplicidade, trazer apenas o essencial, evitar desenhos, formas tridimensionais, excesso de cores. Quanto mais simples os gráficos, mais fácil de serem compreendidos. Clareza, possibilitar a leitura correta dos valores do conjunto de dados. Então, os gráficos também têm que ser claros, né? Objetivos, simples e claros para facilitar a leitura. Veracidade, expressar a verdade sobre o fenômeno representado, ou seja, não apresentar distorções na escala. A veracidade fala em você apresentar nos gráficos a verdade. Apresentar o que foi coletado, não distorcer as informações. Quais são os tipos de gráficos? Bom, pessoal, são vários os tipos de gráficos, vários. Nós vamos aqui, nesse momento, conhecer alguns desses tipos, tá? Alguns mais simples que a gente pode trabalhar na escola, que a gente pode trabalhar na nossa sala de aula. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar, primeiro, o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico em setores ou pizza, o gráfico em linhas, o gráfico de áreas, o gráfico em rede. Vamos conhecer agora cada um desses tipos de gráficos, tá? O primeiro é o gráfico de colunas ou barras duplas. Eles são úteis para mostrar alterações de dados durante um período
ou para ilustrar a comparação entre itens. Veja aqui, ó, um gráfico de colunas. Nos gráficos de colunas, as categorias são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal e os valores ao longo do eixo vertical. Então, nós temos aqui os gráficos de coluna que diz que a sua organização geralmente organiza ao longo do eixo horizontal e os valores numéricos no eixo vertical. Ou seja, no gráfico de colunas, nós temos sempre, ó, as informações, os itens de informações na horizontal aqui, ó, TR1, TR2, TR3, TR4. Aqui, ó, os anos 1940, 50, 1960, 1970, 2000, 2010. E na vertical sempre estão os valores, porque nesse gráfico de coluna, as representações numéricas, elas sobem verticalmente até alcançar o seu valor. Ó, veja aqui, ó, os valores, certo? Ó, estão na vertical. Então aqui nós temos vendas no leste asiático. Então vendas, o verdinho representa vendas no leste asiático em 2009 e o azul vendas no leste asiático em 2010. Então veja que TR1 vendeu mais em 2010 que em 2009. TR2 vendeu mais em 2010 do que em 2009. TR3 vendeu mais em 2010 do que em 2009. E TR4 também vendeu mais em 2010 do que em 2009. Já esse outro gráfico representa a evolução da densidade demográfica. Veja que a densidade demográfica ela teve o quê? Um aumento no passar dos anos. Ela era menor em 1940 e maior em 2010. E o que é densidade demográfica, pessoal? É nada mais nada menos que a população. Ó. Então a população subiu, certo? Desde 1940 para 2010. Tem um aumento na população. Nós tínhamos aqui, ó, 5 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Habitantes por quilômetro quadrado aqui, ó. Em 1940, nós tínhamos 5 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2010, nós passamos a ter mais de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse é o gráfico de coluna. Todo gráfico que tem sua representaçãozinha nessa posição vertical é o gráfico de colunas, ok? O segundo gráfico são gráficos de barras. É um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente. O gráfico de barras vertical, às vezes é chamado de gráfico de colunas, que foi o que nós vimos anteriormente. Então, esse segundo tipo de gráfico, ó, esse gráfico aqui é o gráfico de coluna. Ele também pode ser chamado de gráfico de barras verticais. Mas geralmente os gráficos de barras são representados assim, ó. Enquanto os de colunas são representados na vertical, o gráfico de barra é representado na horizontal, tá? A única diferença do gráfico de barra para o gráfico de coluna é a posição das colunas, das barras. Então, se ele for em pezinho vertical, é gráfico de colunas. Se as barras for na horizontal, é gráfico de barras. Aqui, ó, número de gols. Temos aqui 5 jogadores, Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. E o número de gols que cada um deles fez, de 0 a 6 gols. Quem fez mais gols? Denilson. Fez mais de 4 e menos de 6. Então, fez quantos? 5. Quem fez menos gol? Ronaldo. Aqui, ó, na linha do 2. Fez apenas 2 gols. Tá? E essa outra tabela fala sobre pesquisa de opinião, São Luís Maranhão. Como o senhor ou a senhora avalia a administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior? Vamos lá. Ótimo, 2,7%. Boa, 16,4%. Regular, 27,8%. Ruim, 14,8%. Péssima, 20,8%. E nenhuma resposta, 17,6%. Então, aqui foi uma pesquisa de aceitabilidade do prefeito dessa cidade. Ok? O próximo gráfico é o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores ou gráfico circular.
é um diagrama circular onde os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas frequências. Este gráfico pode vir acompanhado de porcentagens. É utilizado para dados qualitativos nominais. Então, veja, pessoal, que o gráfico de circular, que nós vemos muito por aí, né, nos telejornais, nos jornais, no comércio, ele é chamado de gráfico de pizza ou gráfico de setores. Na verdade, o nome dele, matemática, é gráfico de setores. Gráfico de pizza é um apelido, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de setores e aqui outra forma de representar o gráfico de setores, mas veja que ele também é circular. E aí ele recebeu o nome de gráfico de pizza porque as suas divisões, as suas parcelas se assemelham a fatias de pizza. E aí recebeu esse apelido, tá? Então veja que aqui, ó, 34% é o verdinho, é o fio, 24,7% laranjinha, tesouro, 22,3% vermelhinho, ações, o azul 15,7%, poupança. Então aqui não tem título, mas a gente está vendo que ele está falando de aplicações financeiras, né? Onde o pessoal aplica mais aonde? No verdinho, que é o fio, e aplica menos aonde? No roxinho, que é a corretora. Já aqui nós temos um gráfico que fala sobre alguma coisa de usina, fundição, tratamento térmico, pré-usinagem, tratamento superficial e usinagem. Então veja que a usinagem, a usinagem 50,56% é o que acontece mais. E a pré-usinagem 10,11% é o que acontece menos. Então, aqui no gráfico de pizza, quanto maior a fatia da pizza, maior foi o seu resultado. Um outro tipo de gráfico que nós vamos conhecer e trabalhar é o gráfico de linhas, que é um tipo de gráfico que exibe informações como uma série de pontos de dados chamados de marcadores e ligados por segmento de linha reta. É um tipo básico de gráfico comum em muitos campos. Então, a gente viu muito isso, ó, nos últimos dias, né? Casos de Covid aumentou. Em tal lugar diminuiu, depois aumentou, depois diminuiu. Então, essa linha aqui, ela representa, pessoal, a ascensão e a decadência dessa pesquisa, certo? O aumento e a diminuição do que foi pesquisado. Então, aqui, ó, vendas em reais. Então, qual foi o mês que teve o maior número de vendas? É onde a linha alcança o maior ponto. E o mês que teve o menor número de vendas? É onde o ponto está no mais baixo possível. No ponto mais baixo possível. Então, o mês que vendeu mais foi qual, pessoal? Aqui, ó. O mês de junho. Seguido de quem? Do mês de março e setembro. Qual foi o mês que vendeu menos? Aqui, ó. Agosto. Seguido de quem? De julho, abril e janeiro, ó, que são praticamente na mesma altura. Já esse outro gráfico aqui, ele mostra aqui, ó, azul sétimo ano, vermelho oitavo ano e amarelo nono ano, tá? E os anos aqui, 2008, 2009, isso aqui pode ser a quantidade de alunos aprovados ou a quantidade de alunos matriculados, por exemplo. Então, em 2008, ó, o nono ano, ó, ele teve um aumentozinho em 2011, depois começou a subir em 2013, aí em 2015 ele teve uma queda, depois começou a subir de novo em 2018. O sétimo ano começou a, né, ó, 2008, 2009, praticamente a mesma coisa, depois foi subindo até 2014 alcançar seu ponto mais alto, caiu em 2015, depois voltou a subir em 2016, 2017 e subiu em 2018. E o oitavo ano começou em 2008, aí subiu até 2011, depois caiu um pouco em 2013, depois começou a subir novamente em 2015, até 2018 terminou com um valor maior do que o inicial, tá? Então esse é o que nós chamamos de gráfico de linha, que pode ser para representar apenas uma coisa, ou pode ser várias linhas de cor diferentes comparando algo que foi pesquisado. Gráfico de área é um gráfico de linhas onde a área
entre a linha e o eixo é sombreada com uma cor. Esses gráficos normalmente são utilizados para representar os totais acumulados ao longo do tempo e são a forma convencional de exibir linhas empilhadas. Então, olha só, pessoal. Aqui tem uma linha, mas ele não representa só a linha, tá? Ele se chama gráfico de área porque tudo que está abaixo da linha é representado por uma cor. Então, nós temos aqui ó, os metais, gráfico da área de comércio, alimentos e metais. Então, olha só, quem foi que vendeu mais aqui? Quem foi que teve uma maior comercialização? Foi a parte do comércio. Depois, alimentos e, por último, metais. Já aqui nós estamos falando de inscritos, lei desqualificado, prospectos e vendas, estágio de vendas. Então veja aqui os inscritos, ó, ficaram bem abaixo dos demais, dos leads desqualificados, dos prospectos e das vendas, né, que foram a maior representação nesse gráfico. E por último, o gráfico de rede, que exibe valores de dado como pontos ligados por algumas linhas em uma rede que se lembra uma teia de aranha ou uma tela de radar para cada linha dos dados do gráfico. Um eixo radical é mostrado no qual os dados são traçados. Então veja que esse é um tipo de gráfico mais difícil de se construir, também de se interpretar, né? Mas quando vocês virem isso, pode ter certeza que isso também é um gráfico matemático. Que saiu aqui, ó. Pessoal de trabalho, 89%. Amável amizade, 30%. Amável familiar, 50%. Amável trabalho, 33%. Amável amizade, 60%. Pessoal familiar, 64%. Isso são o quê? O ponto forte. Já os pontos fracos, ó. Amável amizade, 70%. Amável familiar, 50%. Amável trabalho, 63%. Amável pessoal amizade, 40%. Pessoal familiar, 36%. Pessoal trabalho, 11%. Veja aqui, ó. Nós temos forte e fraco. Veja que a soma do forte com o fraco, 89 com 11 dá 100. Amável amizade, a soma do forte e o fraco, 30 por 70 dá 100. Amável familiar, fraco foi 50%, forte foi 50%. 50 mais 50, 100. Veja que a soma de cada um, né? Pegando seus dois, o forte e o fraco, sempre vai dar igual a 100. Isso é uma característica do gráfico de linhas. Que tudo que representa um único item do gráfico tem que ter sua soma 100%. Então é isso, pessoal. Tá? O que nós temos para iniciar o nosso estudo de gráficos é isso. Entender que todo gráfico ele parte de uma consulta, ele parte de uma pesquisa, ele parte de uma coleta de dados, de informações. A tabela, ela organiza essas informações. O tomo também representa essas informações, apresenta essas informações. O gráfico, ele apresenta as informações, tá? E o objetivo do gráfico é fazer o quê? Fazer com que essas informações sejam apresentadas de forma clara, objetiva, sintética e que seja de fácil compreensão de todos.